Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para essa que é a primeira edição de um projeto que a gente está muito ansioso de botar para funcionar. É claro que eu estou aqui com a nossa equipe de sucesso do cliente para falar mais sobre isso. Primeiramente, boa tarde, Érica, boa tarde, Paula, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo, você, Paula, também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar nesse primeiro episódio desse quadro que a gente está fazendo sobre um assunto extremamente interessante. Mas eu não vou falar sobre isso ainda, porque quem vai apresentar é o Pedro. Obrigada aí, Pedro, pelas boas-vindas, pela recepção. Boa tarde, Paula. Se apresenta aí para o pessoal, quem não conhece, é que tem alguém que não te conhece, né? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com vocês nisso que nós vamos chamar de Coffee Break, mas o Pedro vai explicar um pouquinho mais. Eu estou muito contente e muito animada para falar sobre esse tema que é muito importante no desenvolvimento, seja você um começo de empreendedor ou você que já tem uma empresa consolidada, mas quer aumentar a sua visão dentro do mercado. Então, já dei um spoilerzinho, mas eu acho que vocês vão gostar muito. Tudo bem, já está escrito na tela mesmo, o pessoal já tá pegando o spoiler, mas exatamente o que é esse projeto que a gente está lançando? Coffee Break com o time de sucesso do cliente, ele vai ser um pouco diferente das lives de conteúdo que a gente costumeiramente faz aqui na Builderall. Se você já é um cliente, se você já consome esses nossos conteúdos, você já está ciente que a gente faz a live na segunda-feira, falando sobre os updates e atualizações que a gente tem na plataforma. Você também já assiste às nossas lives de início rápido na quinta-feira e as nossas lives de perguntas e respostas que acontecem todas as sextas-feiras. Só que essas lives, elas estão sempre seguindo o que vocês estão pedindo, a gente está acompanhando as perguntas, as respostas, e a gente sempre tem um modelo. Aqui, o negócio é diferente. Aqui é um momento para a gente conversar, para a gente debater sobre os mais diversos temas que a gente for elaborando e que vocês vão trazendo para a gente. Então, a gente vai aqui, hoje o tema é muito interessante, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas aqui o nosso objetivo é conversar, é bater papo, é trocar ideias sobre esse tema, como que a gente já aprendeu, o que a gente pode aprender sobre isso, nossas experiências, enfim, para a gente realmente ter um momento mais descontraído aqui para a gente falar sobre marketing, que é o que a gente gosta, que é o que a gente trabalha. E não à toa, é sempre um prazer estar produzindo esses conteúdos para vocês. O tema de hoje é extremamente interessante e semana retrasada, se eu não me engano, eu fiz 2 lives com a Anne, que é uma do nosso sucesso, uma membro da nossa equipe de sucesso do cliente lá da França. E ela é especialista nesse tema. A gente ficou uma live em português e uma live em inglês falando só sobre isso. E foi incrível, deu muito para aprender, o pessoal adorou. Então a gente decidiu trazer esse tema aqui para nossa primeira sessão de... Sessão não, né? Para o nosso primeiro bate-papo aqui, o nosso primeiro coffee break com a equipe de sucesso do cliente. É o hábito. Então... E hoje a gente vai falar, então, sobre branding, sobre identidade visual, sobre a importância desse tema, dessa área do marketing para você fazer a sua empresa se destacar, fazer a sua empresa ganhar autoridade, notoriedade e reconhecimento quando o assunto é mercado. E aqui, claro, marketing digital. Érica, por que você acha que o branding ele é tão importante assim quando o pessoal fala muito de branding para grandes empresas, para McDonald's, para Coca-Cola, para Apple, mas às vezes esquecem que você precisa aplicar também para a sua empresa, né, para o seu pequeno negócio, seu projeto? Sim, e eu vou um pouquinho mais além ainda. As pessoas, elas não têm consciência, mas o branding, ele é aplicável até mesmo no nível pessoal, né? Então, às vezes, uma pessoa chega num lugar, e eu vou dar um exemplo, assim, muito típico. Ah, é um grupo de amigos, um grupo de pessoas que sai, vai para um barzinho e, de repente, sempre tem aquele que tem aquele estereótipo, né? Ah, chegou a pessoa que dá trabalho quando bebe. Então, o cara criou o próprio branding, de alguma forma, né? Ah, chegou a menina cheia de nome head, nome toque. Ah, chegou a alma do grupo, né? Chegou aquele cara animado pra caramba, que gosta de fazer piada, que é de bom humor. Ah, não,
chegou o senhor, né, que apesar de ter 20, 30 anos, parece um idoso de 80 porque é extremamente tradicional. Então, assim, é interessante que as pessoas, elas trazem consigo esse estereótipo, e já vamos chamar isso de branding, o branding pessoal, e por que não levar isso para os negócios? Na verdade, esse estudo, ele iniciou pensando nos negócios, mas ele acontece em todos os níveis. Isso é extremamente importante entender, por quê? Porque se você tem conhecimento sobre isso ou não, ele ainda está lá. Só que se você tem conhecimento sobre isso e entende como usar isso a seu favor, você consegue ter mais vantagens contra os seus concorrentes, comparado com os seus concorrentes. E não é só uma Coca-Cola, uma Heineken, não é só grandes empresas que podem utilizar do poder do branding. Você é empreendedor, empreendedora, que tem aí o seu serviço de estética, que tem aí o seu trabalho de revenda, de venda, que presta serviços para sua comunidade de alguma forma, que vende os seus produtos nacionais importados, não importa o que você faz ou o que você venda. Usar isso a seu favor é extremamente positivo. Eu vou dar um exemplo que tem muito legal aqui na cidade onde eu estou morando, né? Tem uma moça que ela começou muito simples, com micropigmentação de sobrancelha. E ela começou assim, com tudo do mais simples mesmo, porque é uma pessoa, né, que começou do fundo do buraco, do fundo do poço, né? E aí eu conheci ela, conheci a história dela, muito legal. Porque ela começou com o básico, emprestou dinheiro para comprar os equipamentos, para fazer o curso, e foi crescendo. Só que com ela crescendo, ela não cresceu sozinha, ela sempre foi fazendo projetos sociais para também auxiliar a comunidade lá onde ela mora, onde ela cresceu. Então, pelo menos uma vez por mês, ela fazia uma ação solidária. Fazia não, porque ela faz até hoje, na verdade, né? Eu achei isso muito legal, que ela traz essa cultura desde sempre. Uma ação solidária, promovendo serviços para a comunidade. Na verdade, ela promove os serviços dela, mas reverte no mínimo 50% do valor para a comunidade. Às vezes ela pede mantimento, às vezes ela pede não sei o quê, e ela não faz sozinha hoje, porque ela ficou tão boa no que ela faz, que ela ensina outras mulheres a fazer o que ela faz. Hoje ela é professora, especialista em micropigmentação de sobrancelha. E aí, gente, olha que interessante, todo mundo na cidade conhece ela. Ela é nova no mercado, ela tem mais ou menos uns 2 anos de mercado. Mas essa trajetória que ela construiu compõe aquilo que ela representa. E o que ela representa faz parte do branding. Exatamente, Pedro, é isso. E aí, gente, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre isso, né? Mas aí eu me empolgo, aí não deixo vocês falar, não é legal. Então agora eu queria saber da Paula. Paula, esse impacto, aquilo que as pessoas representam nas comunidades, nos próprios mercados que elas atuam, ou até mesmo nas pequenas comunidades que elas atuam. No seu ponto de vista, por que é tão importante a gente dar atenção para isso? De uma forma bem estratégica mesmo, por que a gente precisa dar atenção para isso? Para você, sua opinião, eu quero te ouvir. Bom, como você mesmo já comentou sobre, normalmente nós já identificarmos nas pessoas que nós vamos conversando, assim, em grupos de conversa, na faculdade, no serviço, você identifica aquela pessoa, inclusive, vou fazer uma assimilação aqui. Eu não sei se vocês conhecem um pouco sobre a língua de sinais brasileira, não, na Libras, mas conhecendo um pouco dessa comunidade, tendo contato, o que eu soube? Que quando a pessoa começa a identificar suas características, começa a perceber coisas em você, você ganha um sinal. Então, para identificar pessoas que têm o mesmo nome, porque vai ser comum encontrar mesmas Saras, mesmas Éricas, vários Pedros, então você ganha um sinal baseado na sua personalidade, baseado naquelas características fortes que eles foram percebendo em você e assimilaram. E da mesma forma que isso faz diferença para eles identificarem de qual Pedro eu estou falando, se eu estou falando do Pedro Sostre, que para quem não sabe é o CEO da nossa empresa aqui da Builderall, ou se eu estou falando do Pedro Egídio, ou igual nós conhecemos como É Pedro Júnior. É o CEO da empresa. Então, dessa mesma forma como é importante nós entendermos e nós separaremos eles baseados nesses sinais e nesses traços de personalidade, é aí que a sua marca se diferencia dos seus concorrentes. Então, faz muito sentido se você quer não só se destacar no mercado, mas se você quer identificar, primeiro, pontos na sua concorrência, porque você precisa entender também o branding da sua concorrência. Você precisa entender qual é a identidade dela, o que ela está apresentando. E aí você consegue colocar a sua marca, a sua personalidade. E uma coisa que acontece muito, eu conversei com alguns clientes,
que durante esse processo de branding, o que fez mais diferença? É eles entenderem e criarem uma personalidade para a empresa e uma personalidade que é deles. Então, tudo bem, você pode refletir a sua personalidade na empresa, mas é extremamente importante que ela, como uma organização, possua sua própria cultura organizacional e essa cultura organizacional ela reflita no mercado. Então, no meu conceito, ela se faz importante exatamente por isso. Uma, você se destacar. Duas, você conseguir se diferenciar da sua concorrência. Eu não vou falar nomes, ok? Mas eu recentemente, tive uma experiência de que eu fui num local realizar a compra de um produto para casa, e aí o valor, ele estava acima do valor do mercado de outros concorrentes que eu fui. E aí quando eu cheguei, eu falei assim, tudo bem, mas por que você cobra mais caro? Qual é o diferencial disso que você está oferecendo? E olha, a pessoa virou para mim e falou assim, eu não sei. Eu não sei. Eu falei assim, bom, se você não sabe, então ok, muito... Vou por isso. Não, se você não sabe, ok, muito obrigada, eu vou comprar num outro local, porque outra pessoa sabia me explicar a qualidade do produto dela, sabia me explicar o porquê da precificação que ela tinha colocado, e ainda sabia me colocar, porque quando a gente fala branding, a pessoa acha que é só a identidade visual da marca, né, que a gente vai conversar um pouquinho disso mais pra frente, mas a experiência do cliente faz parte do branding. Então, quando eu fui lá, eu tive uma experiência do cliente melhor. A pessoa sabia me explicar sobre o produto, sabia me explicar sobre preço, sabia me explicar. Então, olha só, eu peguei e falei assim, ó, não quero comprar naquela, eu vou comprar nessa. Então, você consegue se diferenciar da sua concorrência e não só aparecer em primeiro lugar, por exemplo, em mecanismos de busca ou causar sensações e emoções baseadas em neurociência. Mas, então, no meu conceito, é exatamente isso que faz diferença você ter um bom branding. Você conseguir elaborar todos esses processos que fazem o cliente se sentir pertencente à marca, entender o porquê escolher você e não o seu concorrente. Bom, fez sentido? Criou uma linha assim? Porque o brand agora... Muito legal o que você falou. Falando um pouquinho sobre o que eu comentei, Érica e Pedro, o branding ele tem várias áreas, né? Normalmente nós segmentamos ela em identidade visual, ou só, preciso criar minha logo, ou preciso escolher as cores da minha marca, mas é muito mais que isso, né, pessoal? Então, uma coisa que me chamou mais a atenção quando eu estava falando com a Anne, né, que eu mencionei aqui, que é a nossa do sucesso do cliente, ela trabalha com branding há muitos anos, é que o branding ele vai muito além de como você parece, né? Eu digo de como o cara olha, ele vê a Builderall e ele vê um polvo. Tá, esse elemento de design, ele é um elemento, mas por que do polvo? O que o polvo tá dizendo? Por que a Apple é uma maçã? Por que tem a ver uma maçã com uma empresa de tecnologia? O que tem a ver um polvo com uma plataforma de marketing digital? O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que você tem todas as facilidades, você tem tudo em um lugar só, e um polvo é um animal que, né, com as 8 tentáculos, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem o porquê das coisas. Isso, ela falou que é a parte mais importante do branding, é decidir no começo o porquê de fazer as coisas. O que a minha marca representa? Tá, a Builderall ela vai ser uma plataforma que vai facilitar a vida dos clientes, que vai unificar o lugar deles. Tá, então ele vai ter uma vida mais fácil, ele vai economizar tempo, ele vai ser mais ágil na produção de conteúdo dele. Então, como que a gente pode passar essas ideias, essa filosofia em um logo, em uma marca? Então, a gente vai usar fontes mais leves, fontes mais modernas, porque aí você também traz a questão da facilidade, da tecnologia, e que elemento que a gente pode simbolizar essa multiplicidade de possibilidades. Um polvo, que é um animal que é fofinho, que é engraçadinho, mas que tem essa capacidade. Então, o branding, ele tem muito disso, né? E eu acho que também é isso que vocês estavam falando. Você bater o olho de você... Tudo bem, eu não entendi. Eu bati o olho, eu não sei exatamente o que o polvo significa. Mas, a partir do momento que você passa a conhecer, você começa a entender o que quase que subconscientemente, você começa a entender o que aquela marca representa, o que aquela marca faz. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que a maioria das pessoas não pensam quando elas estão falando de branding. Elas não pensam em talvez ter uma mesma linha para, né, todos os elementos representam
o que parte dessa linha, que é essa base. Tem que ser essa base, que é a sua filosofia, onde você, que no inglês tem, A né? sua What you stand cultura for. aqui. Também, a sua cultura corporativa, os valores que você representa, né? Isso também é uma parte crucial do branding, e eu acho que ela tem que vir antes de tudo. A gente vai falar, eu quero saber da Érica, quais são os principais elementos, assim, de branding quando a gente fala disso. Mas eu acho que antes da gente falar disso, eu queria trazer esse ponto, que é o mais importante de tudo, antes de você pensar, vou fazer um logo. Ah, não, vou escolher uma fonte para o meu site. Não, antes disso, você fala, o que você quer passar? Você quer passar a imagem de que você produz um conteúdo sério, formal, jornalístico, então a fonte tem que ser uma. Tem que ser uma fonte Times New Roman lá, como se fosse uma typography, entendeu? Ah, não, quero fazer um conteúdo leve, um blog de humor, uma coisa descontraída. Tá, então você pode usar uma outra fonte mais básica, entendeu? Antes de você decidir a fonte, você tem que decidir o que você está fazendo, o que você quer, o que a sua marca representa, né? Quem é você no mundo? Então. E aí, a partir disso, você desenvolve os elementos de identidade visual que são também tão importantes, né? Naturalmente, no brand, que é o que as pessoas normalmente pensam. Oi, Érica, só para não cortar meio que isso que o Pedro falou, antes da Érica falar mais sobre o que compõe exatamente o branding, sintetizando isso em 3 etapas, normalmente pessoas que trabalham na área de recursos humanos, elas entendem diretamente como parte primordial de começar a atuar dentro de uma organização, você separar a missão, que foi isso que o Pedro comentou. Então, qual a sua missão? O que você quer trazer ao mundo com a sua marca? A sua visão. Então, qual o seu objetivo? Então, a sua missão, por exemplo, digamos que você tenha um fast food. Vai. Então, a sua missão é oferecer comida de qualidade de forma rápida. A sua visão é conseguir oferecer esse alimento, pelo menos um em cada cidade, digamos. Acho que você já tem ideia de quem eu estou falando. Mas a visão de vocês é ter pelo menos uma loja sua em cada cidade para oferecer essa comida, para oferecer esse lanche de acordo com a sua missão. E quais são os seus valores? Então, o que rege a sua empresa? Antes de você pensar em tudo isso que nós vamos comentar, que a Erika vai falar mais sobre o que abrange o branding, pensa nisso. Sua missão, sua visão e seus valores. E aí sim você começa a aplicar isso na sua identidade visual, na sua experiência do cliente. Então, o que você quer propor para que o cliente tenha experiência com você, entre outros assuntos, que eu não vou cortar mais a Erika. Fala, Erika, o que compõe esse branding? Eu gosto de te ouvir, não precisa acelerar não, que é legal ouvir, porque você sempre traz muitos pontos de reflexão. Vocês dois, na verdade, né? Isso é muito legal. E eu aprendo com vocês também, vocês podem ter certeza disso. Então, uma coisa que é bem bacana, que eu ouvi aqui vocês dizendo, 2 fatores fundamentais antes de eu entrar nesses pontos essenciais aí, nos elementos do branding. Primeiro, que a Paula comentou sobre essa questão de quando você tem isso muito bem definido, isso o quê? A questão missão, visão, valores, o que você quer representar. E aí já veio o Pedro, já trouxe também isso de uma forma muito bem detalhada, falando sobre os símbolos, as cores, como você expressa isso, como você comunica isso para o mundo, né? Escolhendo a fonte, né? Qual é o tipo de mensagem que você transmite. Por que isso é tão interessante e importante levar a sério? Porque você vai atrair os clientes que se conectam com aquilo. Se você fizer um logo, por exemplo, tá? Um logo mais simples, mais clean, geralmente você vai atrair pessoas que gostam de mais simplicidade, praticidade, e são coisas que você precisa considerar na hora de criar tua marca. Você está criando tua marca para quem? Para quê? São perguntas que você tem que fazer. Então, esse para quem, você já tem que fazer de forma intencional para você atrair os clientes corretos. Eu quero transparecer um produto ou um serviço de alto padrão, de alto ticket. Você vai ter que escolher as cores certas, explorar cores neutras como um preto, um branco, um cinza, cores mais sofisticadas como dourado, por exemplo, talvez um roxo, um púrpura, dependendo do contexto. Então, você precisa ter um pouco. E se você não quer ou não tem paciência para buscar informações sobre psicologia das cores, precisa de alguém para fazer isso por você. Porque é um dos elementos principais que vai compor aí todo esse conjunto que se transforma no brand na tua marca. Então, eu vou dar um resumo de tudo que a gente falou até agora para você
conseguirem assimilar bem o que é esse tal de branding. Ah, então o branding é o logo? Ah, não, o branding é a cultura organizacional. Não, o branding... Não, gente, o branding é aquilo que a pessoa pensa quando ela ouve falar do nome da tua marca. O que vem na cabeça da pessoa quando ela pensa sobre o teu serviço, sobre o teu negócio? Isso é branding. O que a pessoa pensa quando, por exemplo, a gente fala Builderall? A maioria fala assim, é o polvinho. É o polvinho, né? E sim, o que é o polvo, né? O que ele representa? E aí a gente já entra num contexto mais psicológico, mais profundo, de arquétipos, de semiótica. É um assunto super, super, super... Eu amo, é super interessante. Então, não vou nem adentrar nisso, senão a gente fica a tarde inteira aqui. Mas todos esses pequenos fatores somados, e aí a gente já entra no outro conceito de psicologia, que é a Gestalt, o todo vale muito mais do que a soma das partes. Então, não é só o logo, não é só a fonte que você escolhe para compor o nome da tua marca, não é só as cores da sua paleta de cores para sua identidade visual, também é a forma como você se expressa nas redes sociais. Então, todo esse conjunto é o que vai formar um branding. E aí vem os 3 elementos. Pode falar, Pedro. Não, eu queria falar que se você pensar no branding como algo não unitário, né, unitário de unificado, você não vai ter um brand. Porque a sua fonte vai dizer uma coisa sobre você, o seu logo vai dizer outro, a maneira como você estrutura as coisas no seu site vai dizer outra. Você tem que ter tudo dizendo a mesma coisa, né? Dizendo que é isso que a gente está falando, né? Coerência. A Anne falou uma coisa muito, muito importante. No branding, é consistência. A coisa mais importante que você tem que ter no branding é consistência. É escrever sempre da mesma forma, é organizar as coisas sempre do mesmo jeito. Talvez, na hora de fazer um post, sempre colocar as coisas ali na legenda, organizada de maneira parecida. Isso é importante. Se você pensar em... eu quero que o meu logo seja fofinho, quero que a minha escrita seja formal e quero que a minha página seja ultra moderna, high-tech. Como assim? Faz o menor sentido isso, porque você não vai entender, sabe? Tem que ser unificado. Se não for unificado, não é branding, aí é uma salada mesmo. E sobre isso de... Pode falar. Sobre isso de unificação, pega essa palavra que a Erika falou, Gestalt. Ela é uma palavra alemã, é Gestalt. Anota aí no caderninho, dá uma pesquisada depois. Vocês vão encontrar vários materiais ao redor da Gestalt, porque na verdade ela é quase uma abordagem dentro da psicologia, ela é algo relacionado à faculdade de psicologia, mas ela é muito legal quando se fala no estudo da percepção das formas. A Erika falou um pouquinho sobre semiótica, a gente pode começar, ela é um pouco diferente, mas deem uma olhada nisso, porque esse estudo faz parte não só da faculdade de psicologia, mas da faculdade também, por exemplo, de quem trabalha com design. E pensando que o design da sua marca é a porta de entrada para quando a pessoa chega, pensando que você primeiro constrói o seu site de apresentação e depois elabora, por exemplo, alguns funis, ou você elabora um funil de venda e depois coloca a apresentação da sua marca, é necessário essa gestalt, entendeu? Que envolva tudo da sua empresa. Mas dê uma pesquisada, eu queria frisar exatamente isso, nesses termos que nós estamos comentando, porque às vezes é difícil passar em 40, 50 minutos em uma única aula, tudo isso que nós conhecemos, porque isso seria basicamente uma matéria dentro da sua faculdade de marketing, publicidade e propaganda, designer, psicologia. Então aproveitem também para pegar essas palavras-chave que nós podemos deixar aqui depois nos comentários ou na própria descrição do vídeo e também pesquisarem e entenderem como isso faz parte da formação da sua marca. E o Pedro tem frisado bastante nessa parte de identidade visual do site, mas isso compõe tudo, tá bom? Até a experiência do cliente. Igual eu comentei, por que eu não fechei a venda com aquele cara da lâmpada? Porque quando eu cheguei e perguntei pra ele qual que era a diferença do produto dele, tudo bem, a loja dele era lindíssima, era mais bonita do que a loja que eu pensei em comprar primeiramente. Ela era bonita, tinha ar-condicionado, pensando numa loja física, isso tudo você vai montar no virtual. Mas pensando numa loja física, ela era linda, tinha iluminação indireta amarela, ar-condicionado gigantesca. Só que quando chegou na minha experiência como cliente, eu preferi a outra loja que era mais simples. Não tinha ar-condicionado, estava um pouco quente lá dentro, mas tinha essa experiência do cliente, essa preocupação de o que eu tenho a te oferecer é isso,
a minha forma de te atender é dessa forma e tudo bate, tudo se interliga. Então, cria uma marca consolidada, não só pensando de que a sua letra... Isso é importante, tá? A identidade visual é importante. Mas estou dizendo que não é só sua logo que compõe ou só o seu site por completo que compõe. Então, o fato de você simplesmente, por exemplo, colocar um botão do WhatsApp ali fixado, e esse recurso você consegue fazer através do construtor de sites da Builderall. Você pegar, colocar um botão fixado do WhatsApp e ter um atendimento humanizado dentro desse botão, dando mais informações, já faz diferença se a pessoa, por exemplo, precisar escolher comprar um produto com você via e-commerce, que apesar de ser muito comum, por causa dos grandes e-commerces que nós conhecemos hoje, tendem a fazer as pessoas, por confiança, a comprarem dos grandes e-commerces, porque tem garantia, a pessoa consegue reclamar, consegue realizar o reembolso pela própria plataforma sem precisar direto pelo comprador. Então isso também faz diferença, tá bom? Quando você vai pensar em como eu faço para o cliente fechar a venda. Não é só criar um funil de vendas bonitinho e depois na próxima experiência do cliente, na próxima interligação com a marca, você só largar. Bom, mas enfim, eu ia comentar sobre vocês precisarem mais sobre a Gestalt, no final interliguei tudo isso. Mas nós já falamos, Érica, que a identidade visual faz parte do branding, a experiência do cliente faz parte do branding, a forma como você se posiciona nas redes sociais faz parte do branding. Mas tem mais alguma coisa que faz parte do branding? O que mais a gente pode colocar aqui que compõe a sua marca, a gestão de uma marca? Se a gente pudesse sintetizar, o branding é gestão de uma marca. Então, o que mais compõe toda essa gestão? É todo o processo do começo ao fim, né? Então, não é só, que nem você falou, só o logo, não é só as letras que você escolhe, a tipografia que você escolhe, não é só, como o Pedro comentou também, a forma como você se comunica nas redes sociais, como você escreve seus posts, é todo conjunto. Então, inclusive, eu até coloquei aqui uma legenda rodando aqui para vocês, que o maior sintoma de problema de branding é o balde furado. O que é o balde furado? Ah, Érica, eu tenho um funil de vendas que eu passei meses construindo, a minha página de captura é linda, maravilhosa, tá capturando trocentos mil leads por semana e eles não convertem. Ou fiz um anúncio que é o melhor anúncio criativo que eu já pude fazer em toda a minha vida, 50 mil likes no meu anúncio, 350 mil cliques no meu anúncio, mas ninguém cadastra na minha página de captura. E a minha página de captura tá bonita. O que está acontecendo? Então, se a sua mensagem não está sendo transmitida com coerência no começo, no meio e no fim, o que acontece? É a mesma coisa que você tentar encher um balde furado. Você põe mais esforço, mais esforço, mais esforço, aumenta o tamanho do balde, tenta fazer um remendo aqui ou ali, mas quanto mais esforço você coloca, maior a pressão da água vazando, mais água vai vazar. Assim são os teus leads. Então, se o teu funil não está eficiente, tipo, funciona umas partes dele, funciona outras partes dele, mas não está eficiente, pode ter certeza que em algum ponto do seu funil o brand não está adequado. E aí a gente volta no tudo que a gente falou até agora. Revisa a identidade visual, está conectando com o público que você quer conectar definitivamente? Se não tiver, gente, não tem problema pedir ajuda para profissionais, não tem problema na comunidade de usuários falar, olha, tem isso, isso e isso, o que vocês acham? Perguntem e não tenham medo das respostas, pesquisem. O pessoal da comunidade é super colaborativo e eu já vi o pessoal fazendo isso mais vezes e funciona muito bem. Os próprios usuários testam junto com você o fluxo e te falam, olha, eu vi isso aqui que pode melhorar, tem atenção na versão mobile disso aqui. Olha, o logo aqui tá meio estranho, muda a cor, né, do fundo, para ficar mais legível. Então, são detalhezinhos que quem está construindo geralmente não enxerga, ficam os pontos cegos. E aí são muitos detalhes para você prestar atenção. Então, a gente não vai exigir algo desumano para vocês. E são detalhes mesmo. Só para pontuar, citar um exemplo, quando eu estava conversando com a Anne, ela citou, ela falou assim, uma coisa que nunca que eu tinha parado para pensar e que a 90% das pessoas não param para pensar. Ela falou, quando você usa branco ou preto, você não deve usar a cor máxima branca ou máximo preto. Sabe quando você tá lá escolhendo a cor numa paleta de cores? Eu não sei se o preto é 0000000, ou esse é o branco, e o branco é o preto. Não sei. Isso. Não tem que usar o máximo. Por quê? Porque essas cores são cores que não causam uma percepção boa no seu olho assim que você bate.
O nosso olho ele prefere um branco mais, aquele off-white, um brancozinho um pouco mais, menos brilhante, e um preto também, um preto um pouco mais, indo ali pro cinza, mas ainda é preto. Você olha, você fala preto, só que ele não é aquele preto 100% preto. E são detalhes. Às vezes você vai falar, pô, vou fazer uma página preta. Tá, mas às vezes um negocinho assim vai mudar como a pessoa percebe a sua página. E isso é subconsciente. Não adianta, você vai olhar e falar, gente, mas minha página tá tão bem feita, tá tão bonita, como que não tá? Como que o cara não tá conseguindo ficar mais de 2 minutos na minha página? Eu não entendo. Então, às vezes é porque é um detalhe, é um micro detalhe, e por isso né, tem que perguntar, tem que pesquisar e tem que ir atrás, porque são dicas, né, e coisas que só quem tem experiência, só quem já estudou realmente o tema, que vai entender. Isso, gente, é extremamente importante levar a sério. E se você tem dúvidas e tipo, para mim tá bom, tá bonito assim, eu quero testar o que eu acho que vai dar certo. Não fica focado numa ideia fixa. Testa o que você acha que vai dar certo, mas faça uma versão diferente. É por isso que a gente tem na Builderall, lá no nosso construtor de websites, o split test ou teste AB. Você faz uma cópia da página, é a mesma página, o mesmo conteúdo, muda um detalhezinho ou outro, só o detalhe. E você vê qual performa melhor. Você testa, e, gente, é gritante a diferença, é gritante. Recentemente, eu auxiliei num processo de lançamento de um pessoal de um outro país, enfim, e o que aconteceu? A gente percebeu que na página de captura tinha um pequeno detalhe que as pessoas gostavam de ter atenção, que era a cor do texto do benefício que a pessoa ia receber assistindo o vídeo. Na primeira, era um texto preto. Na segunda, a gente mudou o texto para vermelho. Gente, a página que tinha o texto em vermelho, o texto preto, ele estava em 34,3%, se não me engano. É 34% de conversão. A outra foi para 59% de conversão. Tipo, para uma página de captura, 59% de conversão é um número assustador, absurdo, para tráfego frio. E por que a gente conseguiu chegar nesse resultado? Detalhes. Sabe, a questão de ter atenção nos detalhes. Você não vai ficar maluco, paranoico também, olhando cada vírgula que você coloca na página, pelo amor de Deus, não é isso. Mas testar de forma intencional é o que você precisa para você conseguir ter total controle sobre esse processo do brand para tua marca. E aí a gente falou até agora, um monte de detalhes, com certeza você já tem um monte de insight aí na sua cabeça, ideias borbulhando para você poder fazer ou refazer a tua marca. Mas vamos para a parte prática. Pedro, fala pra gente, Pedro e Paula, né, os dois que tem bastante ferramenta que dá pra gente aplicar. Algumas ferramentas, vamos dar ideia pro pessoal de ferramentas para poder arrasar no branding mesmo, sim, fazer um negócio bem feito. Vocês têm sugestões de ferramentas para nós? Pode começar, Paula, então. Então tá bom. Eu vou dar exemplos de ferramentas internas e externas, tá, pessoal? Porque na Builderall vocês conseguem cuidar muito da parte estrutural. Então, sempre que você pensa em estrutura, saiba que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Oferecer para você ferramentas que você consiga compor essa estrutura. Mas, vou dar uns exemplos de, primeiramente, identidade visual. Utilize ferramentas como Canva. Você que está começando, é muito legal. Ele te oferece várias opções, você consegue trabalhar, mesmo que você não seja experiente nessa área. E aí depois, tudo isso que você criou dentro do Canva, você pode simplesmente jogar, sabe onde? No construtor de sites da Builderall. E aí você consegue construir sua identidade visual de uma forma fácil, hospedando suas imagens e seus vídeos dentro do nosso próprio construtor de sites ou do Builderall Video Hosting, que é a nossa ferramenta de hospedagem de vídeo, caso você tenha interesse em colocar vídeos também na sua página. E você constrói um site de forma fácil, através de um sistema arrasta e solta. Então você não precisa ter uma experiência enorme dentro da área de programação, dentro da área de edição de arquivos JavaScript, CSS e etc. Você consegue escolher os elementos que você precisa colocar na sua página, editar conforme você quer, e aí você pode criar esses elementos externamente e depois colocar tudo dentro da Builderall. Além de ser um sistema que te permite uma criação muito fácil, então você consegue arrumar camadas, você consegue recortar imagens, você consegue editar imagens dentro do próprio construtor de sites. Existe uma opção de edição de imagem, então você pode mexer na saturação, brilho, recortar ela sem usar um sistema externo, além de hospedar ela lá dentro. Você também consegue colocar banners e menus, cabeçalhos, redirecionamentos no mesmo lugar. Então,
para recomendar uma forma de começar a criar essa identidade visual e essa forma de apresentação da marca, é com certeza o nosso construtor de sites. E uma coisa muito legal é que o nosso consultor de sites, ele está desde o plano mais básico. Então, você não precisa de muito para começar a investir e apresentar a sua marca ao mundo, ao mercado, ao mundo digital. Basta criar o seu site ali, a sua página com essas dicas que nós passamos. E você, Pedro, tem mais ferramentas? Claro que tem mais ferramentas, tem muitas ferramentas. Mas quais outros recursos você indicaria? Olha, eu acho que a questão da indicação, ela depende muito do nicho da pessoa, né, do negócio. Mas, por exemplo, estava pensando aqui enquanto você estava falando. Suponhamos para uma marca, um nicho que o branding é extremamente importante, que é o nicho de vestuário, de roupas. É extremamente importante, se você tem uma marca de roupa, você ter uma identidade visual bem definida, porque você vende visual. Então, se você não sabe nem fazer o seu próprio visual, né? Uma ferramenta que a gente tem aqui na Builderall que é muito interessante, que pode ajudar muito a você reforçar essa sua identidade visual, é o nosso consultor de revistas, por exemplo. A gente tem muita gente que usa a Builderall para vender roupas, para ter marcas de roupas. Então, por que não você ter uma revista quinzenal, mensal, semanal, de graça para os seus leads, para os seus clientes, que sempre seguem uma mesma linha, que mostram tendências, que são tendências dentro do nicho que você vende, que mostram opções de looks que você pode fazer com as suas roupas, enfim, seus acessórios, como combinar. E nessa revista você consegue estar sempre falando dos mesmos temas, falando, né, dos mesmos nichos. Então o seu cliente, ele vai estar consumindo a sua marca e ele também vai estar consumindo o que a sua marca sabe sobre aquele negócio, sobre aquele nicho. Então eu estou aprendendo com essa marca e sempre, claro, numa mesma linha. Então você consegue ali também de graça, incluso na sua conta Builderall, produzir um conteúdo que é um conteúdo ao mesmo tempo de valor, que a gente sempre fala que conteúdo de valor é importante. É um conteúdo que mantém o seu cliente engajado, porque ele vai estar sempre recebendo contato com você, ele vai estar sempre sabendo de promoções, enfim, porque você também pode colocar ali, e ele vai estar aumentando esse reconhecimento que ele tem com essa marca, tipo, eles realmente sabem do que eles estão falando, eles entendem de moda, eles entendem do produto que eles vendem, então você consegue elaborar lá, e aí é claro, você vai seguir uma mesma linha de design na sua revista, você vai ter uma mesma linhagem ali editorial, vamos dizer assim, para sempre ter um produto padronizado, quinzenal, e que vai ajudar muito o seu brand e o seu negócio de uma maneira geral, né? Porque tem todas essas questões de entregar o conteúdo e tudo mais. Então, acho que é uma outra ferramenta muito interessante. Uma outra ferramenta para quem, por exemplo, vende produtos, às vezes produtos digitais, você pode usar o Mockup Studio para garantir que todos os seus produtos anunciados no seu website sigam uma mesma linha de design. Então, o Mockup Studio, ele é o quê? Você vai pegar o seu logo, você vai pegar o logo do seu produto, da sua empresa, e você vai colocar sobre um livro, sobre vários outros tipos de produtos. E eles vão sempre seguir a mesma linha, porque justamente é um mockup, então são sempre usando um template, uma base. Então você também pode anunciar sempre, por exemplo, eu vendo livros, só que livros e-books, né? Você sempre vende eles lá, eles estão sempre seguindo um padrão no website. Então você vê que é um negócio profissional, que é um negócio bonito, bem trabalhado, e que também contribui para essa consistência, para essa unificação de tudo que a gente tá falando. Então acho que tem bastante ferramenta aí interessante. E um detalhe, continuando dentro da parte de ferramentas, mas só um detalhe. Não sei se vocês foram percebendo conforme nós fomos conversando, mas tudo que nós falamos, além de abranger o que nós chamamos de UI, que seria a User Interface, que faz parte da interface que você cria para o usuário, ela é diretamente ligada ao que nós conhecemos como o X, que se vocês forem pesquisar, tem muitos materiais sobre o X. Todo mundo fala sobre o X, mas você sabe exatamente o que é o X? Ela faz parte da experiência do usuário. Então, você trabalha todos esses detalhes. Quando o Pedro comentou sobre a revista,
Quando você oferece esse material, você não só apresenta a identidade da sua marca através de uma interface para o usuário te reconhecer, como você também aprimora a experiência do usuário em ter um contato direto com a sua marca, ter um contato, vou usar o mesmo exemplo que ele usou, com uma loja de marca de roupa. Ela entende se aquela loja atinge o visual dela, porque a pessoa pode ter um visual mais moderno, mais descolado, ou a pessoa pode ter um vestuário mais formal, mais sério. Então, se aquilo atinge mesmo as expectativas dela, e se atinge, ela vai gostar de receber toda semana, todo mês, as novidades do seu catálogo. Outro exemplo que você pode utilizar das nossas plataformas, que eu comentei sobre o botão do WhatsApp, mas não só no WhatsApp. Nós temos uma ferramenta de chatbot, que é o website chatbot, onde você consegue oferecer um serviço de início de conversa antes de redirecionar para algum canal de atendimento mais especializado, que também ajuda na experiência do usuário, em perceber que ele tem formas de contato com a empresa, mas que faz parte da interface para o usuário. Outra forma também de aprimorar a experiência do usuário com ferramentas da Builderall, utilizar o nosso sistema de automação, que é o Messenger Instagram Chatbot. Através dele, você consegue criar automações via Instagram e Facebook. Tudo bem que as automações não têm um contato humanizado, mas não tem um contato humanizado primeiramente. E acreditem, pessoas gostam de contato humanizado quando elas precisam resolver problemas. Mas quando elas estão conhecendo a marca, elas amam tecnologia. E tecnologia, você saber inserir tecnologia na sua marca, pode ter certeza que é um diferencial, principalmente no século que nós estamos vivendo, nas últimas atualizações que nós acompanhamos. Então, por exemplo, agora saiu recentemente como último lançamento da Apple o Vision Pro, que é o novo óculos de realidade virtual deles. Gente, dá uma pesquisada, é insano, entendeu? É insano. Então, sabendo que você está entrando numa área de tecnologia... Insano é uma boa palavra. Oi? Insano é uma boa palavra para descrever. Inclusive os lados negativos daquilo lá. Concordo. Você em 10 meses usando, 10 dias usando aquilo lá demais, você vai sair de lá um maluco. Porque é algo que nós acompanhávamos em filmes e não imagina. É que não posso falar que é da minha época, vai, gente. Vocês vão falar assim, você também tá tirando, você não é tão velho assim. Mas quando eu acompanhei, conversando com pessoas mais velhas, e assistindo filmes mais antigos, por exemplo, dos anos 80, dos anos 70, você percebe essa diferença. Então, você também acompanhar quais são as tecnologias, e inserir essas tecnologias, e é isso que a Builderall quer trazer para você. Então, o Messenger Instagram Chatbot é uma ótima saída. O website Chatbot também é incrível. E por último, o que eu quero indicar é o agendamento de posts, que também é uma tecnologia que te ajuda a não precisar ficar no seu celular perdendo tempo, tá bom? Fazendo publicações manualmente. Agenda todas as suas publicações, sei lá, por um mês. Assim você mantém o seu contato, você mantém você ali fazendo postagens, entrando diretamente em contato com o seu cliente de forma orgânica, através dos seus seguidores. E consegue ficar nas redes sociais. Nós sabemos que é necessário uma constância dentro das redes sociais para sua marca não ser esquecida, para sua conta não ser esquecida, para você não ser esquecido. Então, essa parte de agendamento de posts te ajuda a manter o contato com os clientes, te permite tempo para trabalhar em outras áreas da empresa, dar atenção a outros locais e ainda transmite tecnologia aos seus usuários também nessa experiência, que eu acho muito legal e muito importante. Tanto que eu gosto de dar exemplos da Builderall. Eu não sei se vocês repararam, eu espero que sim, porque se vocês não repararam, eu vou falar para vocês reusarem a Builderall, usarem de novo e de novo. Nós mudamos toda a nossa interface. Por quê? Porque nós pensamos em tecnologia. Então, a Builderall, focando na parte de tecnologia e oferecer tecnologia, fez que nós mudássemos a interface para mudar também a sua experiência como nosso usuário. Buscando tecnologia para implementar onde? Na sua empresa. Então, tá vendo que tudo isso faz parte do branding? Isso faz parte do branding da Builderall. E algo que eu queria focar, desculpa, gente, sei que eu tô falando muito, mas é que eu queria focar lá atrás. Nunca se esqueça da sua própria experiência como usuário. Quando você cria uma marca, pense em como você gostaria de ser tratado. Pense em como você gostaria... se você fosse cliente da sua marca, o que você gostaria de ver? Apesar de nós sermos pessoas e seres humanos são singulares de uma certa forma, elas possuem suas próprias experiências, ainda assim, porque nós vivemos num contexto histórico-cultural, nós possuímos questões que são de pluralidades.
Então, conceitos culturais que representam a mesma coisa, você querendo ou não, para várias pessoas. Então, aquilo que o Pedro comentou das cores sobre o preto e sobre o branco, ele é um comportamento comum, ele é um comportamento plural entre seres humanos, isso faz parte, é intrínseco, mesmo que a pessoa não tenha tido a mesma experiência que você em diferentes coisas. Então, também sempre estudar e entender qual cultura você está se inserindo, quais são os padrões daquela cultura, quais são as formas que aquela cultura vê, por exemplo, determinado símbolo que você colocar, determinada cor, também te ajudam a alcançar o público desejado. E eu acho que tá travando um pouco a minha câmera, mas não tem problema. Dá para me ouvir bem? Te ouvindo bem. Aqui não travou não, Paulo. Ah, não? Ah, então tá tudo certo. Fazem parte e te ajudam a alcançar esse público que a Erika comentou, que é um público bom, é um público qualificado e evita que você tenha tantos esforços em relação a ter muitos leads e poucas conversões para clientes. E também te ajuda a evitar um esforço enorme em tráfego pago, que nós sabemos que gera um investimento gigantesco da empresa, entendeu? Você aplica as redes sociais, você investe em tráfego pago dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Google, é um gasto bem considerado, uma palavra? Significativo. Significativo, exatamente, dentro de uma empresa, gastos que você poderia aplicar em outras áreas, só porque você não conseguiu alcançar leads qualificados, você está tentando chegar ali para ver se alcançando um número maior de leads, você tem um número pelo menos aceitável de conversões. Então, bom, sintetizando só o que eu queria falar, é sempre pensar nisso. Pense em você como um usuário para entender qual experiência é a melhor possível para você proporcionar a eles. E sempre pensar em como se qualificar e obter leads qualificados para evitar esforços, principalmente em tráfego pago. Bom, acho que era isso. Muito bom. Não, é excelente. E eu agora só vou complementar aqui, né, dando exemplos de itens e ferramentas que vocês precisam usar mesmo. Se esforcem para buscar e como aplicar isso no seu negócio, porque vai valer a pena o esforço, tá? É a análise SWOT, traduzindo para o português, né? A fofa. Você pode usar também um criador de persona. Ah, Erika, eu não sei como criar persona. Garimpa tem meu aí, que a gente já mandou isso para você no ano passado, no mês de dezembro, no nosso workshop de inteligência artificial. Nós enviamos para todos os nossos usuários ativos de dezembro um brinde, um bônus, um presente, que é o criador de persona, né? Esqueci o nome, às vezes some o nome para mim, mas enfim, tá bom, vocês entenderam. E se vocês não têm acesso ainda... Exatamente, é um formulário, é um checklist. Boa, Paula, muito obrigada. É o checklist de persona, em que você vai colocar e preencher as informações que são solicitadas lá para você entender melhor seu público. E assim você consegue ter uma marca bem definida. E quanto melhor definida, mais forte vai ser. E mais as pessoas vão pensar de forma clara sobre ela quando elas ouvirem falar da tua empresa de alguma forma, tá? O que mais? Identidade visual, gente, vocês não precisam pagar caro ou softwares caros para poder fazer isso com qualidade. Vocês podem usar softwares como, por exemplo, o Canva. Ah, Erika, eu não tenho habilidades no Illustrator para desenhar e eu não tenho grana para pagar um profissional. Vai lá nas inteligências artificiais que criam para você. Um Midjourney, por exemplo. O Midjourney, ele é excelente para você criar e não é caro. Você testa, vai, refaz, brinca com a tecnologia para que você consiga chegar num resultado adequado, mas não crie justificativas, crie soluções, vai, faz, testa mesmo, tá? Tem ferramenta, gente, pra caramba. E aí entra, né, a própria Builderall no todo esse conjunto. Então, saiu dessa primeira fase de análise, de planejamento, entra para execução. Você usa o nosso quiz para poder fazer pesquisa no seu mercado. Né? Ah, o que você acha de tal coisa? Ou qual sua nota para tal tipo de contato que nós tivemos com você? Usa o quiz, explora isso. Isso vai ajudar muito para você entender o quanto as pessoas e o como as pessoas percebem a tua marca, percebem o teu negócio. Isso é extremamente valioso, tá? O que mais? Como a gente já mencionou, vocês podem usar o próprio construtor de sites para fazer testes AB. Então, cria 2 versões de página de captura, da mesma página de captura, mas muda os detalhes, que nem o Pedro comentou. Essas informações que vocês pegaram nesse treinamento hoje são extremamente valiosas e vão te economizar muito dinheiro se vocês aplicarem. E não é exagero, economiza mesmo. Porque é um dos departamentos que mais gasta numa empresa é o marketing, especialmente se não for uma empresa de marketing. Então, não faz sentido você mudar o foco da tua empresa para marketing, caso você faça outro tipo de negócio, né? Então, tem que usar
seus recursos de forma inteligente. O que mais que dá para você fazer? O que a Paula mencionou muito bem colocadas, automações nas redes sociais, automatize, crie chatbots, faça todo e qualquer tipo de processo se tornar mais rápido e fluido, porque isso muda o quê? A forma como o teu usuário, teu cliente te percebe no mercado, e isso faz parte do quê? Do branding. Então, gente, tem muito mais coisas que a gente pode falar aqui. Eu acredito que a gente já trouxe uma boa percepção para vocês todos a respeito desse assunto. Eu adoraria saber o que vocês acharam desse treinamento, desse encontro, desse bate-papo. Qual foi a parte que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. Tudo que a gente falou você já sabia? Você já tinha percebido? Já tinha reparado sobre isso? Já tinha essa consciência? Faça um comentário aqui colocando, não tem certo ou errado, tá? Aqui não tem julgamento não, mas coloca aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou desse treinamento. Se você quer outros treinamentos assim como esse, nosso primeiro Coffee Break com o time de Success Coach, com o seu time de sucesso do cliente. Então, já vou dar uma pausa por aqui, agradecendo a todos vocês por nos assistirem e um agradecimento especial para Paula, que projetou esse tema com muito carinho, com muito cuidado, que colocou ali com toda a atenção do mundo, cada tópico para a gente poder trazer e falar, e obviamente ao grande talentoso Pedro, né, que trouxe isso de uma forma tão dinâmica, tão leve. Eu acredito que isso faz toda a diferença, gente. E eu sou suspeita para falar porque eu adoro esse time, então não tenho o que dizer. Obrigada, gente. Bom, muito obrigada, pessoal. Eu amei falar sobre esse tema e por mim nós ficamos falando aqui por 3, 4, 5, 6 horas, porque tem conteúdo para falar sobre branding. Então, eu só vou reforçar o que a Erika falou. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, e também o que vocês vão começar a implementar agora nos seus negócios com a Builderall. Tá bom? Nós amamos ver vocês implementando todas as nossas dicas dentro dos seus projetos, porque o que nós pensamos sempre é o seu sucesso como cliente. Bom, eu me despeço de vocês aqui. Muito obrigada, Erika. Muito obrigada, Pedro. Eu amei esse Coffee Break e eu espero que venham muitos outros. É isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer de coração mesmo a audiência de todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque esse é um projeto que a gente está começando e que a gente tem muita ideia para dar continuidade. Porém, as nossas ideias não são tudo. Se você tem alguma ideia de algum tema, de alguma coisa que você gostaria que a gente falasse, também deixa aqui nos comentários. A gente vai ver o que vocês têm para oferecer, o que vocês têm para sugerir. E aí, para pensar nos temas para as nossas próximas conversas, os nossos próximos bate-papos. Então é isso. Gostaria de desejar uma excelente tarde para todos e até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.